Atenção, as aulas estão começando. Favor comparecer à 8ª temporada do Kanshou, o podcast que dá aulas, um episódio de cada vez. E hoje vamos começar a nossa temporada sobre Monogatari, especificamente o primeiro arco, contendo Bakemono, Kizumono, Nisemono e Nekomonogatari. E além disso, estamos acompanhados, é claro, por nossas duas convidadas muito especiais, Ana Lu e Tibi Martins. Alô! Hello! Hoje eu vim aqui passar pano pra Hanekawa. Acho que todos, né? Não sei o que vocês vieram fazer. Não, tá? honestamente, é meio que ponta. Coitada. Tem alguma criança que não sofreu nesse anime todo, pelo amor de Deus? A única coisa que eu senti falta neste episódio é da gente ter a abertura cantada por gatos. Tudo miau, 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 miau. Que tem vários vídeos no YouTube muito bons de várias músicas. Estamos na era da IA, 2025, ano da IA, não é possível que a gente não tenha feito isso até ainda. agora, exato. Você procure, Natan, e aí se você achar, você coloca de trilha sonora Aqui na abertura do programa, no vou botar. episódio. Tá bom. Exatamente. Episódio 5, Tsubasa Cat, o demônio prateado. Araragi vê Hanekawa perturbada por uma antiga anomalia. Ao tentar desvendar a sua raiz, ele se vê no meio de um turbilhão de emoções. Hanekawa é tremendamente apaixonada por ele. Vamos lá, que 5 episódios, assim, maravilhosos, eu tenho que dizer. Acho que foi um final de arco de Baki no Monogatari especial. Eu adorei bastante. Eu quero saber, Ana, o que você tem pra dizer? Que a Hanekawa assistiu muito Crepúsculo e quando viu um vampiro ela se apaixonou por ele. Porque ela é claramente a menina certinha, que nem a Bella era, que gostava de literatura e queria fazer letras, por sinal. E aí quando deu errada, ela ficou louca da cabeça, ela não sabia o que fazer depois daquele ponto, gente. Meu Deus do céu. Ela romantizou a própria vida. Vocês esperavam? Crepúsculo? Não. Não, jamais. Tudo bem que a gente tá falando aqui de um monster fuck, né? Mas, assim, foi um salto muito grande. Olha, eu achei os episódios muito bons, muito esclarecedores de várias coisas. E uma das coisas que a gente comentou do último arco aconteceu neste. Porque a gente falou que a gente nunca sabia, né? Nunca tinha informações direito sobre o pai da Senju Ogahara. E dessa vez temos uma incrível participação dele e eu achei sensacional. Ele é firmeza, mano. Ele é muito firmeza, muito Sim. ponta firme, achei. É um coitado assalariado, enfim, o workaholic, Sim. coitado. Sim. Mas ele é muito consciente sobre isso, porra. E ele falou, vai, Araragi, vai que é tua, cuida da minha filha, porque eu não consegui. Pô, mas Eu achei tem isso aí um foda. negócio que eu anotei sobre isso que eu achei interessante, que foi importante ter visto esses episódios depois de escutar o episódio 1. Porque lá no episódio 1, a gente discute sobre como a mãe da Senju Ogahara lidou com a questão do abuso que a filha sofreu, né, e do distanciamento que ela teve da filha, procura resolver as contradições lá no culto que ela acha e tal. Enquanto isso, pelo que eu entendi, pelo menos, o pai da Senju Ogahara encontra o caminho descontando no trabalho, virando um mega workaholic, assim, tentando, tipo, prover a base material que a filha precisasse, mas sem nunca lidar com o problema, falando diretamente com a filha, né? Fica um bloco de concreto metafísico entre os dois e que os dois evitam falar. E aí, tanto que ele só abre a boca pra falar quando ela sai do carro. Tem muito sentido pelo jeito que a gente consome conteúdo japonês. Não tenho como falar da cultura propriamente dita, mas tanto essa questão workaholic, o valor está em eu prover, então ter que trabalhar tudo. Isso é minha demonstração de amor. Como numa questão de, tipo, um pai não vai discutir sentimentos com a filha. Pra quê? Ele já tá demonstrando o amor através do trabalho. Então eu acho que é muito consistente. Eu achei que do jeito que ela fica falando com a Araragi dentro do carro, sem filtros, do jeito que ela é na frente do pai, não sei, eu imagino que eles não devem ter muitos diálogos, mas que os poucos diálogos que eles têm entre eles, ela continua sendo a pessoa aberta e sem noção. Então ela fala das coisas
sem filtro, né? E ela fala isso pro pai. Pelo jeito, o pai tá super acostumado com isso. Eu senti um pouco de peso, um pouco de culpa nessa questão dele trabalhar demais e não ter tempo pra poder ter uma relação saudável com a filha, né? Isso é muita coisa, muito comum na cultura, né, japonesa, essa coisa do pai muitas vezes ser o provedor da casa e focar naquilo e, querendo ou não, a mãe ter o papel do relacionamento com os filhos, que nesse caso tem a ausência da mãe, e ele não supre as duas partes. Que nem aqui no Brasil a gente está muito acostumado a ver mães e pais se esforçando para fazerem isso. Ela não se inibe em momento algum para falar qualquer coisa na frente do pai. Eu achei isso muito interessante. Ela geralmente não tem nenhuma inibição pra falar na frente de ninguém, mas, pô, do pai... Ela não tem inibição. Cara, eu tava falando com a Ana quando eu tava vendo esse episódio, eu temi pela vida do Araragi. Sério, que situação de você ver a menina que você gosta falando, e aí, seu bunda mole, você não vai fazer nada? Você me ama ou não me ama? E o pai na frente dali no carro, tipo, ouvindo, sério. Nossa, que tenebroso. Gente, eu demorei 1 minuto pra entender que era o pai dela lá. Eu pensei que eles estavam indo encontrar o pai e aquilo era um Uber, porque tava os dois Era atrás, chofer, ela falando um monte de asneira. Nossa, só obscenidade, mano. Só esquentando a orelha ali dele, tipo... Eu confesso que o que ela cochicha no ouvido dele pra provar pra ele que ela é mais pervertida do que a Cambaru, eu queria saber muito o que ela falou no ouvido dele. Rapaz, não é? É. Esquentou a orelha do Araragi. Nossa, mas eu tenho certeza que se desse pra ouvir, o pai dela ia meter um carro num ônibus, assim, imediatamente. Que dó. Porque assim, agora se colocando, tipo, o Araragi deve estar pensando, que merda, agora o pai dela deve estar tipo, mano, eu preferia estar comendo vidro, tá ligado? Eu preferia estar comendo vidro. Tá comendo vidro, exato. Mas eu destaquei 2 frases desse episódio, que é bem focado na Senju Ogahara e no Araragi. Por sinal, esse episódio é o que tem a abertura da Senju Ogahara, que eu não acho que é dela, na verdade é do Araragi. Eu não lembro qual tem no 11 e a partir do 13 é do Tsubasa, mas o 12 é a abertura dela mesmo. A maior ironia de todas, ainda mais com o final do arco, que é o Araragi falando que a Senju Ogahara é completamente incompetente no amor. Ele! É o sujo falando mal lavado, total. Mas ela é muito banana. Ela é muito banana até o momento que, na verdade, ela não foi. Porque ela disse uma frase tão bonita no final desse episódio, que ela fala que se minha vida foi azarada, né? Se minha vida foi tão azarada, mas foi o que chamou a sua atenção pra minha vida, então não foi tão ruim assim. Falei, uau, parabéns, amiga. Que rainha do romance. Ela falando que deu o tesouro da vida dela pra ele, que é mostrar os céus ali, o céu do verão pra ele, onde ela ia ver com os pais. Cara, ela é, mano, o último dos românticos. O último dos românticos. Senju Ogahara, meus parabéns. E é bonitinho você ver a relação que você ouve a música das estrelas, aí você passa, né, o primeiro episódio, beleza, a música bonitinha, a abertura bonitinha. Aí entra nesse episódio que muda a abertura, a música continua a mesma e você não entende, você tá vendo lá, mas você fala, nossa, mas por que esse foi o único arco que tem uma abertura diferente no meio? Aí quando acaba, que você vê todo o arco dela, toda ela comentando, né, das estrelas, rasgando todo o verbo na astronomia que ela sabe, que a gente nem imagina, né, o quanto profundos são esses conhecimentos. Você passa a ouvir a música e você fala... É uma declaração de amor, total. E eu acho que, eu não sei, não reparei 100%, mas eu acho que foi a primeira abertura que foi, assim, completamente descarada a relação com aquele arco. Os outros sempre falam de alguma coisa, mas de uma forma muito lúdica. Essa vez não, é descarada. Esses episódios são muito sobre o casal, mas no final a gente tem muito algo a ver com o Araragi. Por isso eu falo que é do Araragi. Inclusive, tem um card que eu pausei do Araragi falando dessa noite. E ficou tão bonito, ficou tão poética, vou pegar essa tradução. Deitado lá, junto, olhando as estrelas, foi lá que viramos amantes. E isso é lindo, maravilhoso. Vamos falar como é muito fofo a Senju Ogahara falando, me beija. Não, pera, você quer me beijar? Você poderia? Eu falo, de vez em quando eles têm umas discussões que são tão maduras sobre relacionamento, consenso, que a gente não espera. Mas, posso partir o coração de vocês? Eu estava analisando como o arco de Tsubasa Cat é o que fecha essa primeira temporada. Eu estava analisando cada um dos arcos. E todos os arcos levam pra gente aprender a lidar com rejeição e términos de relacionamento e coisas que não vão como esperamos. Então, eu estou com medo pela Senju Ogahara e o Araragi.
Tipo, tudo foi um grande aprendizado de cada um pra que vai que mas assim, o término realmente o pior de todos vai ser se o Araragi e a Senju Ogahara realmente não tiverem uma relação. Mas vamos vendo, né? Agora explicando, a gente tem o primeiro arco da Senju Ogahara, que não é sobre relacionamentos amorosos, paixões, rejeições, é totalmente. Mas é sobre a Senju Ogahara, é assim que ela entra na nossa história, na nossa vida. E também é meio que um encontro entre os dois, né? Tipo, sobre o começo da saga do... Até porque aquela primeira cena, que tá o Araragi correndo as escadas pra cima, pra cima, pra cima, repetindo o mesmo cenário, tipo, a gente pode pensar que é a vida do Araragi, sem nenhuma novidade, correndo sempre, os mesmos dias todos são iguais, e aí cai a Senju Ogahara, e eles estão dentro de um ambiente que parece uma gaiola, assim, sabe? Tipo, uma gaiola que seria meio que a própria subjetividade da Senju Ogahara, assim, e os dois se encontram nesse momento pra desenvolver pra frente, mas segue daí. Que bonito! Nossa, eu não peguei. Nossa, caralho! Foi muito boa, parabéns, muito boa. Aí a gente tem o arco, que é a sessão, que é o da Meio, o caracol. Porque ela é uma menininha encontrando a mãe, tem até um contexto. Mas aí a gente vai ter a Kambaru, o que é o macaco da cobra, que é a Sengoku, Nadeko, que é a da cobra, e agora o da Hanekawa. E todos eles são sobre rejeição de alguma forma e relacionamento. Vocês veem como as coisas estão convergindo? Eu estou vendo, eu só estou não aceitando. Mas nesse a gente tem uma despedida. A gente tem. Porque a gente tem o meme indo embora. Exato, ele desaparece também. Sem mais nem menos, né? Ele faz a despedida dele do jeito dele, mas ele tá indo embora. Ou seja, a gente teve vários personagens falando, né, sobre essa questão da rejeição, da quebras de relacionamento, e a gente tem, por mais que seja uma amizade, mas é uma pessoa que foi importante em todos esses episódios, né? Eu vi isso como duas formas, né? Uma, para mostrar pro Araragi que ele tá pronto para enfrentar as esquisitices, né, as adversidades, sem precisar contar com a ajuda de alguém, tanto que é ele que consegue, né, resolver, e ele é a peça fundamental para resolver esse caso da possessão do gato, e também para mostrar essa questão que a vida segue. O meme seguiu a vida dele. Como é que vai ser com as outras pessoas? Porque até então o Araragi tá retendo todo mundo na vida dele. A gente tinha falado outras vezes sobre términos incompletos e a partida do meme é meio que isso. É tipo, eles ficam, caralho, ele realmente foi embora, não percebi, nossa, ele só deu tchau e a gente nem teve chance de dar tchau, nem teve chance de dizer adeus. E fica essa coisa de vamos ter que lidar com isso também. Eu tenho na minha cabeça que, como é o lema desse episódio também é lide com teus BO, o meme vai ser arrastado de volta pra lidar com os BO dele. Ele não vai sair impune dessa. Eu tenho duas coisas muito importantes pra falar sobre o meme. Uma é, será que ele é humano? Acho que não. Porque ele fala, é inútil me preocupar, eu vivo à noite. E a gente viu ele no sol, do lado de fora, ou a gente só viu ele do lado de dentro ou do lado interno à noite? Tipo, é real, eu não parei pra rever os 15 episódios. Mas isso me gerou uma dúvida. E outra coisa, sou só eu que sou meio burra e demorei pra anotar porque eu pego o nome? Que o sobrenome do meme e o sobrenome da Shinobu são o mesmo. Acho que foi uma questão de adoção. Eu acho que foi tipo, é uma garota perdida, fica aí, você toma meu nome. Eu tô indo mais por esse lado. Aí agora uma pergunta, que é, a gente tem todos os flashbacks da caso do Araragi com os vampiros e tal, tipo, das coisas que já aconteceram previamente a Bakemonogatari. E aí a pergunta é, a gente vai ver isso mais pra frente, será em algum dos próximos? Ou isso foi uma parada que, tipo, talvez esteja na novel e não vai ser explorado no anime? Não, eu acho que vai ter no anime sim, eu só não sei se nesse arco, porque eu não sei o que esse arco vai compreender, porque a gente vai pra, acho que nesse Monogatari, ou Nekomonogatari, algum dos dois, que vai ter o das irmãs também. Então assim, eu sinto que a gente viu um pedaço de uma coisa um pouquinho maior, mas essa questão do Araragi ser vampiro, pode ser que seja coisas resolvidas ou vistas em outros arcos, porque tem segunda temporada de Bakemonogatari, e aí pode ser que eles revisitem coisas também. Eu imagino que também que vai ter o arco do Araragi, porque uma coisa é fato mesmo que a gente já tá falando. Ele ainda é meio vampiro, ele ainda é uma normalidade. Tal como a Hanekawa resolveu em um momento
e voltou num segundo e vai voltar num terceiro. Não sei se vocês notaram isso, que tem um arco que ainda é da família dela. Sim, tem o Tsubasa Family. Eu acho que a gente vai bater no que é o Araragi, porque agora temos mais informações sobre a Shinobu, que foi por isso que eu criei uma linha do tempo. E como essas coisas se relacionam, será que é realmente uma questão de adoção? Eu também penso, mas com essa história de que eu só apareço à noite, ficou mais suspeito. Ficou suspeito quando ela saiu da sombra dele, né? Vamos começar por aí? Eu tô falando do meme. Ah, tá. Tem isso Não também. da Shinobu. Mas da Shinobu, A pra mim, me Shinobu- assusta. Porque aquele pedaço do arco que ela some, né? Tipo, cadê ela? Cadê ela? Manda mensagem pra geral, cadê a menina, não sei o quê. E aí ela sai da sombra dele quando ele chama por ela. Isso tá... Isso me deixou muito estragado na cabeça, sério. Vamos lembrar do que tá nos cards do primeiro episódio? E a história da sombra! A história da sombra! É Ele verdade. vendeu a própria sombra. Ele vendeu pode a crer. própria sombra e ela pode ter se tornado a sombra dele. Nossa, bela pescada, hein? Talvez a Shinobu não seja exatamente a mesma vampira que ele salvou, mas resquícios, ecos dela, pô, na sombra do Araragi. Talvez, não sei se eu pesquei errado ali, porque também a cena é meio confusa, né? Porque parece que ela virou criança. É, eu também acho. Foi essa impressão que talvez eu tive. Porque, assim, ela dividiu o poder dela com ele na hora que ele salvou. Porque ele virou meio vampiro também. E talvez isso tenha deixado aquela personagem, né, que era uma mulher, como uma criança. Porque um agora tem uma relação de simbiose muito forte um com o outro. Primeiro a gente vê o Araragi dando o sangue dele pra Shinobu, parece que para sobreviver. Depois ele fala que é para manter os poderes dela. Aí ela vive na sombra dele. Ou seja, ele ter salvado a vampira e ela ter transformado ele num vampiro, rolou ali uma troca de poderes que pode ter sido talvez um compartilhamento de poderes, que um depende do outro para alguma coisa. Porque quando ela retorna para a sombra, ela retorna para a sombra dele. Ou seja, ele até fala isso no final, né? Agora eu tenho um vampiro morando na minha sombra. E tá tudo bem. É normal. Eu quero colocar um pequeno parêntese que eu não acho que vão confirmar ou não. Eu acho que é tipo um easter egg. Que quando o Araragi tá procurando a Shinobu com a Hanekawa negra, que na verdade é branca, whatever, ele fala, eu não consigo ver à noite. Então eu acho que faz um tempo que ele não consome sangue. E a gente nunca chegou a bater que tipo de sangue pra ele ter as habilidades de vampiro. O que talvez esteja relacionado a faz um tempo que ele não vê a Shinobu. E quando ele vai ver ela, tipo, cadê ela? Então, tem uma coisa curiosa pra te contar. No primeiro episódio já mostra, né? Quando a Tsubasa, na verdade a Hanekawa, a versão gato, vai atacar ele no primeiro episódio. É que eu tive que rever uma cena do primeiro episódio rapidinho, aí eu percebi que lá no fundo dá pra ver a Shinobu subindo da sombra atrás do Araragi. Só que como tá ofuscado pelo brilho da Hanekawa, você não percebe. E aí, tipo, fica uma parada meio easter eggzinho, mas que já aconteceu, sabe? Não, teve um monte de flashback de lutas que a gente não viu, de pessoas que a gente não conhece. Tá ligado? E se tiver duas Shinobu? Tá a mulher, que é a vampira que transformou o Araragi. E o que falam que é a Shinobu criança? É o resquício de um vampiro. E aí tirou o vampiro e saiu uma mini Shinobu. Minha teoria vai para mais pra esse sentido, que, tipo, não necessariamente a mesma pessoa, e aí talvez seja a parada, tipo, a manifestação física da Shinobu vampiro, talvez seja o Araragi lidando com a própria vampiricidade, o próprio vampirismo, alguma coisa assim, sabe? Não tenho informações suficientes para elaborar. Preciso de mais anime. Agora, eu queria voltar a falar do meme, porque teve um meme revelado nesse episódio que o Araragi fala pra Hanekawa. Hanekawa. Hanekawa, a versão gato. Sim. Falar o trocadilho lá. Eu não sabia que era em Bakemonogatari, eu fui muito pego de surpresa. Já que a gente entrou no Araragi vampirismo, vamos falar a frase maravilhosa, totalmente contestável. Ser gentil com todos significa que não existe uma pessoa especial pra você. E como volta essa questão do Araragi se dar sem medir
vida. Se eu morrer pela Shinobu, tá tudo bem. E o fato que ele ia deixar... Eu achei que ia aparecer aquele momento, que nem da Kambaru, que o Araragi fala, estava tudo planejado. E não tinha. Ele ia deixar a gata Tsubasa matar ele se fosse significar salvar a Hanekawa. Só que aí ele lembrou o que a Senju Ogahara disse pra ele e falou, se eu morrer, a Senju Ogahara vai matar a Hanekawa. Eu não posso deixar isso acontecer. E aí ele tenta lutar de volta. Tem aí uma parte 2 desse desenvolvimento, né? Que é tipo, quando ele fala, se eu morrer, a Senju Ogahara mata a Hanekawa. Aí depois ele fala, não, mas não é só isso. Porque eu também não quero morrer porque eu amo a Senju Ogahara e eu quero ficar com ela. Exato. Eu ia chegar nesse ponto. É ali que é a primeira vez, acho, que a gente vê ele afirmando isso com tanta certeza e tomando um partido em relação ao sentimento dele. Porque ele sempre foi muito reativo e deixou as coisas acontecerem, quis resolver o problema de todo mundo, deixando ele mesmo de lado. E ali é a primeira vez que ele vira e fala, não, eu vou seguir o que o meu coração quer. Porque quando a Black Hanekawa, ela fala, revela, né, que a Hanekawa gosta dele. Me e amo, que a se solução mata. Seria Me amo, se mata, é isso. É, exatamente. Me amo, se mata. Tenso isso, né? Aí você vê e fala, né? Opa, peraí, qual que vai ser a decisão dele? Aí começa o conflito na cabeça dele. Mas ele fala, não. Ele podia simplesmente, se ele aceitasse tudo, como ele aceitava tudo que estava acontecendo em todos os episódios, ele ia falar, não, tá bom, eu deixo a Senju Ogahara e fico com você. Só pra libertar a Hanekawa. Mas ele fala, não, isso é impossível. Eu gosto da Senju Ogahara do jeito que ela é, de tudo que ela tem. E aí ele toma partido em cima do sentimento dele pela primeira vez. Será que por isso que o meme, que é a nossa figura tutora em Bakemonogatari, vai embora? Porque agora o Araragi está tomando partido. O trabalho aqui está feito, exatamente. Mas ele foi embora antes, né? Mas ele sabe de coisas que eu não sei, então eu confio. Ele foi embora com a aposta de que o Araragi ia conseguir resolver o BO. Sim. Em teoria, ele vai embora durante. Quando o Araragi volta, depois de lidar com tanto a Shashinobu quanto lidar com a gata Tsubasa, ele volta e vê, ele realmente foi embora. Então, em teoria, tá acontecendo. Ele que solta a Tsubasa também, né? Sim. Ela mete o louco e fala, meus poderes de gato me soltaram, eu sou muito foda e tal. Não, ele só soltou ela. Ela só é muito bobona mesmo. E chegamos na protagonista desse episódio, desse arco, a gata Tsubasa. E eu preciso falar que, obviamente, todos os arcos que a gente vê até aqui são muito emocionantes. Mas eu achei que esse foi tão emocionante de uma forma muito diferente, muito mais sutil. Porque eu acho que o Snake foi um pouco, mas a cobra é uma maldição do outro na menina. E aqui com a Hanekawa tem a questão da família, que é bem pesada, eu nem entendi direito. Tanto que eu quero falar, a gata fez nada de errado quando a primeira coisa que ela fez foi atacar o pai e a mãe. Mas de ser uma coisa tipo, eu sou apaixonada por essa pessoa, e de acordo com a gata, porque a Hanekawa enxergou no Araragi uma força que poderia ajudar ela, uma força que ela queria. Mas é uma coisa tão realmente juvenil de tipo, eu sou apaixonada por alguém que não é apaixonado por mim. E eu quero ver ele feliz. Mas isso me deixa sofrendo. Sei lá, eu acho que a gata me lembrou muito aquela figura de uma amiga sem noção, que ela quer te ajudar e só tá atrapalhando. Você vai gostar da minha amiga ou eu vou te matar. E ao mesmo tempo é tão tipo... Eu falei isso pro Nathan na hora que eu tava assistindo. Quem nunca quis surtar e virar um gato, gente? Virar um petzinho. Ficar de boa. Ir no meio pra floresta e não se preocupar. Todos nós temos os surtos. Eu tive uma outra relação em relação ao gato, mas eu não sei se na minha cabeça fez sentido. Porque tem estudos que praticamente comprovam que pets em geral são animais que ajudam os humanos de diversas formas, mas que o gato ele é muito bom para aliviar o estresse. E por isso que eu pensei nessa relação. A gente tem a Hanekawa com toda aquela pressão, todo aquele estresse, toda aquela coisa dentro da cabeça dela. Ela precisa extravasar isso. E aí, o formato do gato é ser porque o gato ele é um ser que tanto fisicamente ajuda a gente a aliviar o estresse, quanto misticamente falam que ele absorve as energias negativas e te ajudam a liberar isso. Eu quero contribuir com a teoria da Tibi, tá? Eu acho que a gente consegue fazer uma coisa muito legal aqui.
Porque eu fui pego pela questão da forma do triângulo. Que a gente vê triângulos em cima da cabeça da Tsubasa rodando, tal qual orelhas de gato. Só que triângulos, pirâmides, triângulos, são formas associadas à estabilidade. São formas estáveis. As pirâmides têm um plano embaixo, elas são coisas seguras, assim. Então, parece que é muito uma coisa de esse anseio por uma estabilidade, considerando que ela vem de uma vida muito instável. Ela começa falando para Aragi. Então, a minha mãe, que não é mais minha mãe, mas tá namorando o cara, tá com o meu cara, que é o meu pai de segundo grau, que é meu outro pai, já que agora eles são meus pais. Tipo, a vida dela é uma zona. Só que ela sempre tá lutando pra manter algum tipo de estabilidade. Por isso que ela é super estudiosa, ela tenta sempre manter ali, super regrada. E aí, esses triângulos ficam rodando na cabeça dela. E tem flash dos triângulos, as figuras super, super estáveis. E aí são as orelhas de gatinho. E aí eu achei que, tipo, ela tá buscando uma estabilidade, porque o amor que ela sente, ele é muito imprevisível. O que aconteceu com ela foi muito imprevisível. E aí, tanto que ela fala, tipo, não ouse achar que o amor que eu sinto por você há alguns meses é menos do que o trauma familiar que eu tenho há anos. É tão ruim quanto, tá? É tão ruim quanto. Isso me destruiu. Eu não sabia se eu terminava de ver o episódio ou se eu parava e me encolhia num canto com um dos meus gatos. Do triângulo eu fiquei na dúvida se também não era relação por conta de triângulos amorosos, né? Mas eu não sei Pode ser também. o quanto que eles fazem essa relação no Japão, né? Porque aqui a gente trabalha muito essa expressão, né, de triângulo amoroso, mas que não tira essa parte dessa importância do triângulo no mundo, digamos assim, metafísico, né? E tem muito uma cara também essa questão dela se transformar num gato. Me deu muito uma impressão de, tipo, transtorno de múltipla personalidade, assim. Tipo, quando a pessoa tem um estresse tão grande que ela cria um outro mecanismo de defesa, que é uma outra personalidade, uma outra forma de lidar com a vida. E pra mim, nem parecia que era uma maldição, um demônio que possui ela, só realmente um outro lado dela que tomou flor pra tomar conta dela. Eu acho que existe uma sobreposição entre todas essas camadas aí, que é tipo justamente pra lidar com essa situação de estresse que é colocada em cima dela. Ela cria essa outra persona talvez, da Tsubasa Cat, que é quem vai lidar com as coisas no lugar dela. E realmente, depois de traumas, é muito comum que exista uma dissociação, né, de personalidade. E nem necessariamente com trauma, né? Quando está estressado, é normal você dar uma dissociada. Todo mundo tem um mecanismo de defesa em situação de estresse. Eu, por exemplo, eu rebaixo completamente qualquer nível de reação meu e começo a ficar tipo, tá, vamos resolver, cala a boca, não fala comigo. Eu descobri na terapia que eu acabo despersonalizando um pouquinho também, em situação de estresse. Pois é, então isso é um mecanismo de proteção, né? Isso é um mecanismo de proteção cognitivo. Só que ao mesmo tempo tem a questão do atacar os pais, né? Quem nunca quis? Foi pessoal demais, né? Concordo. Não, tipo, o que eu ia falar é assim, nesse momento, ela quer uma solução imediata pro problema, mas que não é a resolução de fato do problema. Tipo, a soma de mais e menos é zero, mas a resolução da contradição nunca é zero. É sempre algo posterior à própria contradição. Só que porra. Tem que se resolver ela dentro dela mesma. Letrada, hein? Que letrada. Eu li literalmente essa porra dessa frase hoje. Então... Canetadas. Eu me formei em letras, perdão. Mas aí o que eu acho é isso, assim, tipo, existem todas essas sobreposições do que a gente tá trazendo, claro, cada um trouxe um ângulo muito diferente, mas o que eu acho interessante é que o Araragi, ele traz isso no final pra Tsubasa, quando ele resolve, tipo, faz a afirmação dele, né? Eu vou bater o pé aqui, porque aqui eu defini a minha negativa, o que eu não vou abrir mão, e agora, Tsubasa, você precisa entender que esse é um problema seu, e que você tá, tipo, nessa forma, essa sua forma de gato, é um jeito de você não falar comigo sobre o problema que você tem comigo. O Felipe me lembrou muito, e eu te passei por isso também na terapia, que em psicanálise, pelo menos onde eu vejo, tem muito da questão de matar os pais, da morte dos pais. É um assunto que rola pra caralho. Porra, pode crer. Não só literal, obviamente. Aliás, muito mais metafórico do literal. Mas, porra, eu, por ter passado vários problemas na minha vida, já tive incontáveis sonhos em que isso era um cenário. Incontáveis sonhos em que eu tava cheio de estresse por questões familiares e eu me via, tipo, nesse estado catártico de, tipo, eu preciso encerrar este problema dessa maneira brutal. E é normal, mano. É uma coisa muito normal e eu me senti muito como a Hanekawa. Eu me senti muito na pele dela. Por isso que eu gostei muito dessas quíntuplas de episódio. Foi foda. É o que eu disse, voltando e também complementando. É uma situação muito palpável. Muito lembra a gente, lembra adolescente, se você convive com adolescente. Uma coisa que é interessante do Tsubasa Cat é que
ela é a anormalidade, ela é o espírito que mais conversa, que mais nos dá informações do que é um espírito, de como ela funciona. Pra mim, ela é muito interessante porque é até ela que confirma uma coisa que a gente tava um pouco em dúvida. Ela fala que o Araragi é humano, ela interpreta ele como humano, mesmo que entenda que ele é meio vampiro. Eu acho que justamente essa familiaridade que a personagem tem de ser uma anomalia bem mais palpável e acessível pro Araragi, também é uma coisa que faz ser tão acessível para a gente, que a gente consegue se ver. Mas a verdade é que a gente já discutiu muito qual será a relação das anomalias com a própria pessoa, dentro da espiritualidade do personagem, dentro do que o personagem vive e acredita, além da sociedade. Porque essa é a verdade. Na maioria dos casos, na maioria das anomalias, as anomalias representam algo que a personagem não tá conseguindo lidar de forma externalizada. Só que a Hanekawa nem externalizou de verdade, porque ela se transformou nisso. Então, é um pouco como a gente pode ver essa questão de psicanálise, de poder dar Mas louca. aí vem um detalhe. As outras esquisitices atacaram a pessoa. A Hanekawa ataca os outros. Uhum. Diferente do que acontecia. Então, o caranguejo diminuiu o peso da Senjogahara. O macaco transformou a mão da Cambaru. Mas o macaco também atacava. É verdade, atacava o Araragi. Ela ficava meio possuída, mas eu acho que eu entendo o ponto da Tibi. Eu também concordo que essa diferença. A Hanekawa é uma individualidade, vamos pôr, interna, que ataca o externo. E as outras são individualidades externas que atacam ou afetam principalmente o interno. Tudo isso mostra muito bem uma coisa que a gente tem discutido muito, que é a relação também à saúde mental, né? Pra caralho. Então, isso daí é o que, assim, cada um teve um tapa na cara, mas esse, eu acho que é um dos tapas na cara que muito mais gente vai se identificar, porque são muito menos pessoas que, digamos assim, agem que nem a Senjogahara, de ter o espírito livre de se sentir à vontade de falar o que ela pensa e o que ela quer, mesmo muitas vezes não tendo a sutileza e o filtro, ao contrário da Tsubasa, que precisa ser tão perfeita na vida dela, que não quer causar problema pra ninguém. E eu acho que tem muito mais gente nessa vida que guarda os seus problemas pra si mesmo. Diferente, por exemplo, do Nathan, que vai procurar uma terapia pra não matar os pais. A gente tem... As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A gente tem pessoas que não fazem isso, né? E talvez eu não conheço tão a fundo nessa questão da visão da psiquiatria dentro da sociedade japonesa. Isso é uma coisa que eu não tive nem tempo de ver. Mas a gente teve aqui, pelo menos no Brasil, muito tempo aquele preconceito, uma geração que fala, não, isso daqui é coisa de maluco. Terapia não é saudável. Como é que eles lidam com isso? Entendeu? Será que ela guarda toda essa imperfeição? Porque isso é inveja, isso é tristeza, não só inveja talvez do relacionamento e ciúmes do Araragi, mas inveja própria do jeito da Senjogahara, que teoricamente roubou dela, né? Porque se a Senjogahara não tivesse aparecido, a chance dela ter ficado com o Araragi era muito maior, mas não foi isso que aconteceu. Então, ela não conseguir expor isso pra fora é uma coisa que eu acho que muita gente vai se identificar, porque essa questão da saúde mental, muitas vezes a gente realmente não extravasa tudo aquilo, e quando extravasa na comida, extravasa na violência, extravasa chorando, em crises. De inúmeras maneiras. Né? Exatamente. E o jeito dela foi virar gato. Quem dera fosse tão fácil. E até no que a gente tava falando de externo versus interno, nós vamos ter pessoas que processam o estresse e a raiva descontando nos outros, e que pessoas que manifestam isso descontando em si mesma, de forma não negativas. E parêntese, obviamente eu sou formada em letras, mas eu trabalhei durante muito tempo produzindo conteúdo junto a psicólogos de terapia cognitivo-comportamental, e sempre teve esse cuidado de como passar informação, então sei uma coisa ou outra. Existem maneiras saudáveis de manifestar essas coisas, mesmo seus sentimentos ruins, fazer uma luta, gritar num travesseiro, até mesmo socar num travesseiro. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito problemas de raiva, de querer guardar tudo. Minha psiquiatra falou, soca um travesseiro. Ali vai, soca, grita e vai passar o momento de crise.
Às vezes você tem que construir um cenário bom que você pode chorar e gritar ouvindo sua música triste, e isso vai te ajudar a passar pelo dia. É justamente a questão de todos os personagens, independente de como a gente analisa, não. Eles têm algo que eles não sabiam como extravasar. E acabou machucando eles, acabou machucando as pessoas ao redor deles. E faz muito parte. E então, sintam o que vocês tiverem que sentir. Só não façam mal a si mesmo nem ao outro. E você pode fazer 1 milhão de coisas. Você pode fazer artes. Você pode escrever. Procurem uma maneira, façam terapia, como a Chibi falou. Você vai entender. E um terapeuta não vai te julgar por querer matar o seu pai, por querer matar seu amigo. Ele vai fazer uma anotação. Ele vai ao tá lado lá. do livro do Freud. Eu ia falar... Mas... Ah, pode ser. No máximo. Eu ia falar, ou compra aquele Dakimakura, que é aquele travesseiro de abraçar, que sempre tem um personagem. Aí você compra de algum personagem que você não gosta. Ou manda estampar a foto de alguém que você não gosta. Imprime! Né? Imprime ali, né? Sublimação tá aí pra isso. Então pega aí um Dakimakura e soca. Gostei da ideia. Agora, uma observação. A Ana comentou das cartas da rádio lá que ela ouvia. Cara, achei muito engraçado que, tipo, as 3 cartas são da Cambaru. Tipo, de todo mundo ali ouvindo o Metropolitana, tá ligado? Tipo... Sim. Manda essa mensagem aqui para a Rádio Metropolitana 89, yes! E aí eles ligam, tem que atender a mensagem do telefone com uma mensagem específica pra você ganhar o ingresso do show da Iron Maiden, sei lá. Não diga alô, diga olá, Galisteu. É meio isso. Aí só a última coisa que eu queria comentar é... No final, quando o Araragi tá fazendo o pós-fácil, né, aí do anime, ele fala, tipo, tá falando sobre o caminho que eles trilharam, tal, que aprenderam também que as anomalias são reflexos dele mesmo, e fala, e eu vou encontrar outras anomalias, né, e o que importa não é exatamente isso que ele fala, mas o que importa é ele ter as ferramentas para poder lidar com elas, né? O que eu acho que reforça muito o argumento de que, pelo menos esse arco, né, Bakemonogatari, é muito sobre isso, assim, sobre enfrentar desafios da construção da subjetividade, e é meio que às vezes na porrada consigo mesmo, ou às vezes com outra pessoa, porque a gente existe com outras pessoas, né? Que você vai desenvolver essas ferramentas, né? Eu tô passando muito por um momento da minha vida em que, tipo, eu só vou conhecer tal coisa se eu fizer. E eu tô no momento de que eu estou me jogando pra muita coisa diferente. E eu tô me sentindo meio assim, eu tô me sentindo meio Araragi levando porrada de 5 demônios diferentes. E tem dado certo, assim, porque é aquela coisa, você entende como funciona, você sabe como que funciona na sua cabeça e as coisas fazem sentido de certa maneira ou não. Você pode tomar uma decisão informada. Enfim, acho que isso é demonstrado no amadurecimento do Araragi, que eu acho, inclusive, muito legal que tem um desenvolvimento de personagem tão definido, assim, do começo do anime pra cá. E foram 11 episódios, gente, isso não é nada, sabe? E tem uma construção que a gente se identifica tanto, que a gente tá falando aqui há mais de 1 hora, pô. Me deixa muito contente. E aí eu queria fazer o meu último comentário sobre esses episódios, especialmente os primeiros, que ele faz um jogo de... Ai, cara, eu não sei. Eu lembro que eu mencionei em outro episódio como que os espaços em que o anime se passam são muito vazios, muito sem vida, né? Mas ainda assim, eu acho que ele serve muito como... É um quadro, eu tô vendo um quadro tão bonito em que a coisa principal tá acontecendo ali no meio, mas todo o resto me causa uma sensação muito diferente, assim. Então, nesses episódios em que a cor amarela foi muito predominante, tem cenas da cidade que, tipo, o cenário é todo detalhado e ele só está pintado inteiramente em tons de amarelo. Amarelo bem escuro, quase preto pra uma sombra, um amarelo bem claro pra dizer o sol, é tipo... É perfeito, é uma aula de cor aquilo ali. Eu fiquei realmente muito impressionada, porque o amarelo me dá uma sensação... Eu não sei, pra mim é uma cor que me deixa um pouco de retrogosto. Ele é uma cor meio... agridoce. Ele é uma cor muito agridoce, e acho que é muito do que a gente foi passando com a Hanekawa nesses episódios, né? O agridoce de amar alguém e não ser correspondido. E é uma coisa que cobre toda a tela, sabe? E é uma coisa que tá sempre ali presente na conversa dos dois. É quase como se fosse uma coisa escondida no coração da Hanekawa, que tá sempre querendo sair e não sai.
Não à toa que, enfim, os poucos detalhes que tem na cor da Hanekawa Gato são amarelos, inclusive. Isso aí tudo bem, pode ser só estilo e tal, mas foi a relação que eu tive com as cores que ficaram muito presentes no anime. E eu gosto muito, 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 muito mesmo de toda a direção de arte do anime, de como que o anime trata as coisas de maneira devagar. Eu achei que 5 episódios iam ser muito e não foram. Cada um teve o seu tempo pra falar de uma coisa muito específica. E eu fico genuinamente, assim, contente em ver que tá sendo um anime cuidadosamente feito e adaptado, porque a gente mencionou logo nos primeiros episódios como teve aquela coisa da Shinji Ogahara se tratado de maneira tão analítica e tal, e eu tô achando todas essas apresentações de alguma coisa muito impessoal, assim, feito com um toque artístico muito delicado, e eu acho isso muito do caralho. Só complementando, talvez foi impressão minha, mas eu achei esse último arco muito mais cinematográfico, vamos dizer assim, né? Os outros arcos, eles têm ali toda uma composição, mas esse não, lembra muito a composição de filme, né? Composição de cinema mesmo. E eles trazem os pontos, os flashbacks muito bem construídos na hora certa, né? Como você falou, a relação das cores. Então, acho que pela importância do arco, né, para dar, assim, muitas explicações e fechar algumas pontas soltas, mas deixar outras muito abertas, tiveram mais preocupação na hora de construir esse arco. Pelo menos eu achei isso. Eu não sei como os arcos se mostram nas novels, mas acho que sempre existe um processo de aprendizado dos próprios roteiristas e diretores do anime, de como eles vão contar cada história e chegar ali no arco final, que é um arco mais grande, já terem aprendido muito e poderem entregar tudo o que a gente viu do Tsubasa Cat. Eu gostei muito do comentário do Nathan, que eu tracei um paralelo que eu não tinha pensado na hora de ver, mas com Gris, o jogo. Porque o jogo ele começa todo em preto e branco. E conforme você vai passando cada fase, e cada fase é um sentimento, você ganha aquela cor. Então a raiva é tipo um deserto vermelho. E quando você passa, você ganha tons de vermelho no seu jogo. E assim vai pra cada uma das fases de luto, que é a história de Gris. Então me lembrou bastante isso. Acho que cada pessoa, cada sociedade tem sua associação de cores, mas foi bem legal. Mas o que a Tibi falou de ser bem cinematográfico, algo que a gente não comentou. Gente, o que é aquela abertura que é com atriz? Vocês notaram isso? Pô, então, cara, eu fiquei tentando ver se tinha alguma descrição da história de algum abuso que a Hanekawa tinha passado, porque tem a abertura com a atriz, aí, tipo, quando ela fala dos lugares que ela quer passar, tipo, aí vai mostrando as estações de trem desenhadas no corpo dela, né? E aí, mais pra frente no episódio, tem... Eu não acho que era só no último episódio, mas não me lembro ao certo. Tem... Dentre os frames muito rápidos que passam quando o Araragi tá vendo a Hanekawa sofrer pelo amor que ela sente por ele, são 3 frames, assim, de um possível abuso que ela tenha sofrido. E é coisa tão rápida, assim, que fica meio que no ar no episódio. Eu não vi amarrado com nenhuma outra coisa. Se de repente tem alguma história que virá a ser contada mais pra frente, às vezes com o pai, padrasto dela, não sei. Mas eu achei que ficou meio perdido. Eu acho que a abertura pode ter a ver com isso, mas também pode não ter nada a ver. Eu fiquei com essa impressão. Eu acho que talvez volte. Eu acho que a família dela, a história tá muito mal contada. Tanto que teremos um arco chamado Tsubasa Family no futuro. Mas antes da gente saber o que é que estressou tanto a Hanekawa, a ponto da gata voltar, eu coloquei ali um trauma. Será que... Gente, ela apanhou em casa. Não esqueçam disso. Não esqueçam desse detalhe. É complicado. Mas, além disso, esse episódio que a abertura é com pessoas reais, é um episódio que eles fazem piada sobre estarem no anime o tempo todo. Eles ficam fazendo uma metalinguagem e quebrando a quarta parede em vários momentos. E por isso a abertura é com pessoas. Eu achei, tipo, sensacional dentro dessa narrativa que a Tibi comentou, que tá bem mais cinemática, o último arco. Concordo totalmente com o apontamento de vocês. Eu gosto muito dessa coisa do usar ator pra fazer insert no anime, porque eu acho que dá um tom de realidade, assim, dá um tom de peso na verdade, assim, né, na vida, de que o que eles estão passando é uma coisa muito relacionável. E acho que, enfim, quando a gente tá discutindo aqui há tanto tempo, eu imagino que seja realmente o ponto. E dá pra mim também um olhar um pouco mais analítico, que nem a gente tinha visto lá na questão da Shinji Ogahara, que tinha feito o raio-x do corpo dela, visto o filme por fora, assim.
É quase que o dissecando, assim, sabe? Chacoalhando o telespectador pra ele lembrar que, tipo, isso não é só um desenho, tá? Isso não é só um desenho. Existem pessoas reais que estão passando por coisas similares o tempo todo, sabe? Então é um anime que me traz muito pra realidade, assim. Eu gosto bastante disso. A escolha que eu acho que eles fazem pra contar coisas diferentes em cada episódio, nesse teve eu acho que foi no último episódio, em que tá falando sobre o momento que o Araragi salvou a Hanekawa, e aí passa, tipo, uma animaçãozinha fictícia dos dois, assim. Só que atrás dessa animaçãozinha tem um espelho quebrado. Na verdade é assim, o desenho tem duas texturas diferentes. Dentro do espelho quebrado tá passando uma animação que é tipo como foi na cabeça da Hanekawa, tipo uma animação meio que o príncipe vindo salvar. Na parte da frente tá os dois reais, entre aspas, desenho, mas a representação deles normal do desenho. Em determinado momento, essas posturas se invertem. A imaginação da Hanekawa vem pra frente e ela observa isso de dentro do espelho quebrado. Eu acho isso muito... Caralho, mano, é muito bom. massa durante a construção. Obrigada, Fê, você lembrou um comentário muito importante, que é sim, o Araragi e a Sandy Ogahara têm desenvolvimento, tanto individual como casal, eles falam coisas certas, mas a Sandy Ogahara me falou uma coisa que, dado o contexto, me preocupa, que ela fala que um dos motivos, de vários que ela cita, de amar o Araragi é que ele é um príncipe que vai salvar ela todas as vezes. Porque é isso que o Araragi faz, salva todo mundo todas as vezes. E agora está aprendendo a salvar não sendo a qualquer custo. A única coisa que me incomodou neste arco, que assim, a construção é muito boa, mas isso foi uma coisa que assim, eu vi e fiquei... Quando ele encontra a Mayoi, que vai dar as informações pra ele, né, tal... Ah, sim. É sempre muito sexualizado. Ele fica pegando nela. Ele fica pegando nos peitos dela, levantando a saia dela. E eu fico assim, tipo, dá um nervosinho. Tipo, cara, você tem namorada, entendeu? Você não faz isso com a sua namorada, você vai fazer isso com uma criança. E ele não dá nem pra falar que, tipo, é porque ele tem irmã. Eu espero que ele não faça isso com as irmãs dele pra começo de conversa. Também espero. E, tipo... E ele também, do jeito que ele fala, não é uma coisa de, tipo, amor fraternal. Ele realmente tá, sei lá, sendo esquisitíssimo com isso. Mas... Ele é tão esquisito com a Mayoi como ele é esquisito com todas as outras garotas. Só que a Mayoi ainda é uma criança e todas as outras têm 17 anos e tem as relações com, assim, troca de contato. Só que com a Mayoi, ele se permite, tipo, quebrar o respeito com ela, tá ligado? Qualquer pudor que ele tem, mano. Tipo, ele não é louco de fazer isso com a Sandy Ogahara. Ela destrói ele. É pra ver que o anime tem consciência de alguma forma e ainda faz isso. Eu sei lá, é realmente estranho. É muito esquisito. E ele faz isso antes da Sandy Ogahara falar pra ele, né? Do tipo, eu sei o que você quer, mas eu ainda não tô pronta pra isso. Só que eu estarei uma hora pronta. Mas ele pega na menina, tipo, antes disso, sabe? Desnecessário. Quando lá nos primórdios do Kanshou, comentei com o Nathan que eu acho que eu queria fazer uma temporada de Bakemonogatari um dia, um dos fatores era justamente para poder entrar nessa análise, porque uma das grandes discussões é só mais um bete ou tem muita profundidade? E eu acho que a resposta é sim, assim, sabe? Tipo, tem os seus momentos que tem, tipo, o eti forçadíssimo e é extremamente incômodo, não precisa. Eu acho que até quebra a narrativa, a construção dos personagens, mas não dá pra negar que tá trabalhando a subjetividade dos personagens de uma forma extremamente complexa e profunda, sabe? Quando eu vejo, tipo, ele dando uma olhada no peito ali, é um adolescente, acontece, né? Quando você vê, o que fica até engraçado da forma que eles colocam, né? Do cabelinho dele que fica levantadinho, mexe de um lado, mexe pro outro. Que você vê, né? Tipo, tá apontado ali, ele tá, né, com o negócio duro funcionando, ali, tá né? funcionando. Mas, a cara da... Mas o que me incomoda é com a criança, é com a Mayoi. Sim. Esse, pra mim, é do tipo... é um pezinho ali onde não tem que entrar, exato. sabe? Concordo. A brincadeirinha entre eles é saudável, né? Dela ficar errando o nome dele de propósito. Essa birrinha entre eles, sim, mas eles ficar pegando nela, não. Foi algo que o Nathan trouxe no episódio da Mayoi. Qual é a questão dessa com irmã mais nova, com criança, que é meio, infelizmente, um lugar comum nos animes.
que tem isso, e eu acho que é uma coisa muito da sociedade. Tem muito essa brincadeira com a imagem da criança. Porque se não é de fato uma menina, é alguém que vai parecer uma menina, sabe? Então, é difícil porque é um anime que é tão sensível em tantos momentos. E em outro usa isso de maneira que contribui pra narrativa, ou que tem sentido. Realmente. Como Não, é quebra total. Não faz nem sentido. Não parece com o com mesmo anime. Tipo, péssimo. Exatamente. Agora a gente vai ver a relação com as irmãs, acho que no próximo arco, Acho que né? sim. Porque é Karen B, e Karen é o nome de uma das irmãs dele, né? Já faz Então- sinal da cruz, porque pelo amor de Deus, meu amigo, eu tô com medo. Eu nem sou cristã. Eu muito menos. Muito bem, Nathan. Sabe o que tem mais do que 7 vidas e não é um gato? Pois bem, é o Kanshou do Bilhão. Tem mais de 7 vidas o Kanshou do Bilhão? Por quê? Em alguns folclores tem 9, né? Então, É justo. tá valendo. Tá. A gente tá na 8ª temporada, ou seja... Isso quer dizer que eu posso pedir 7 vidas se eu errar? Não! Droga! Eu acho que cada episódio é uma vida. E se a gente ficar 7 seguidos sem acertar nenhuma, a gente perde automaticamente. Isso Ó, parece mais interessante. Vamos descobrir então aí na noite de hoje, começando aí pela pergunta fácil. Você escolhe aí quem que tá na frente. Pera aí, você tá com a cara aberta? Né? a Ana está na frente. A gente tá com 11 pontos pra Ana contra 9 da Tibi. A gente teve a primeira reviravolta no último episódio, que eu lembro. E agora quem começa escolhendo vai ser a Tibi. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, então começando aí, pergunta fácil, Tibi, escolha 1 ou 2. Vamos na 1. Pergunta número 1, qual é a cor da bolsa de Sengoku Nadeko que aparece no episódio? Alternativa A, branca, B, rosa ou C, amarela? Vou na amarela. Amarela, correta resposta. Lembrei das paletas de cores ali do episódio. Muito amarelo nesses episódios, inclusive. Bastante. Vamos lá, Ana. Só questão fácil, diz o seguinte. Qual é a cor da bicicleta do Araragi no flashback com a Hanekawa? Que é logo no começo do primeiro episódio. É aquele momento que eles estão conversando, é um flashback. Letra A, vermelha. Letra B, verde. Ou letra C, amarela? A cor que eu pensei não é nenhuma das alternativas. Então vai de vermelho. Vai de vermelho e acerta a resposta. É A isso resposta aí. é sempre vermelho. Vamos lá, Tibi, pergunta 3 ou 4? Vamos na 4. 4, valendo 2 pontos, pergunta média. Qual é a frequência da rádio que a Hanekawa escutava? Alternativa A, 7.320 kHz. Alternativa B, 8.913 kHz. Ou alternativa C, 6.294 kHz. Alternativa C. Trade certo. Porra, Tibi, C de Tibi, vamos! Vamos fazer a reviravolta, Lula. Aí, chegamos no 12-12, vamos lá. Ninha, você pode escapar dessa ou não com essa pergunta, vamos lá. Questão média, número 3, valendo 2 pontos. Dado o cronograma de Araragi, qual é a matéria que ele não perdeu naquele dia? Obrigado aí, Hanekawa, por ser muito preocupada com o cronograma escolar dele. Enfim, o Araragi não perdeu. Letra A, aula de ciências. Letra B, aula de história. Ou letra C, aula de ética social. Ah, Aula de ciências errada. Ele perde a aula de ciências porque a Hanekawa sabe que o Araragi é bom em ciências, então tá tudo bem. E isso é médio. Isso é médio, claramente médio, porque é difícil, tipo, você pode escolher aí a 5 ou a 6. Vou na 5. 5. Bikurimen é uma bolacha criada pela marca sul-coreana Lotte, que lançou o seu primeiro anime pela Toei em alternativa A, 1987, alternativa B, 1994 ou alternativa C, 1979. 94, B. Errada resposta. Na verdade, foi em 1987. Como você não sabe? O Araragi e a Nadeko ficam conversando dessa birosca o tempo todo, eu fui atrás e eu achei... Mano, é como se tivessem feito um anime do Traquinas, tá ligado? Na moral, é meio que nesse pique. Eu achei muito louco. Esse ia ser
top animes, assim, já produzidos. Vamos lá, tá 12-12. Se vocês errarem as difíceis, vai ficar empatado. Aninha, sua questão diz o seguinte: quantos gatos animados não repetidos aparecem ao todo, sem contar nas aberturas? Letra A. Não, sério, essa aí eu não sei como que... Nos 5 episódios. Nos 5 episódios, e especialmente nos primeiros, aparecem vários gatinhos andando na rua. Aparece. E aparecem vários gatinhos distintos, porque tem um gatinho, inclusive, que tem vários ângulos dele, eu não contei. Eu contei todos os gatinhos distintos. E nas aberturas, tem tantos gatos que não dá nem pra contar de maneira confiável, então eu descartei. Então, quantos gatinhos aparecem ao todo sem contar nas aberturas? Letra A, 16. Letra B, 20. Ou letra C, 14. C. Letra C, 14 de não está correto. Eram 16 gatinhos, por muito pouco. Ah, que pena que vocês não contaram todos os gatos. Ia estar na palma da mão de vocês, gente. Nossa, não, as minhas anotações, assim, de coisas que poderiam ser, são completamente diferentes do mundo que vocês foram. Eu quero assim, saber agora o sabe? que você anotou, eu quero saber. Ah, eu anotei o nome do romancista famoso que fala, e também eles falam de uma dubladora, que é a Chiwa Saito. É, Sim. a dubladora Daci de Ogahara. E o resto foram cores aleatórias, mas essas, assim, eu falei assim, essas daqui são hards que eles podem pegar ali. Não, mas não, você... Adorei. Você foi num caminho excelente, eu gostei bastante. Eu anotei os horários em que o Araragi fala com cada uma das meninas. Essa também teria sido uma ótima pergunta. E eu vou fazer uma menção honrosa, que graças a Deus até esse episódio sair vai estar longe, mas falar que o Lud, do grupo dos apoiadores, falou que ia ser tudo A. E se eu tivesse seguido a lógica dele e chutado A mais uma vez na difícil, eu teria ganho. Então, Lud, parabéns. Uma vez na vida você está certo, mesmo errado. Porque eu erraria a do meio, mas acertaria. E o que eu errei, mas acertaria a última. Quem ganhar, quem perder, vai todo mundo perder. Vamos lá, estamos acabando este episódio do Kanshou do Bilhão. 12-12, voltamos aí da nossa folguinha de fim de ano para nossas gravações com um empate maravilhoso. Lembrando que estamos mais ou menos na metade da temporada. Teremos 11 episódios nessa temporada e só Deus sabe o que vai acontecer nas próximas edições do Kanshou do Bilhão. Pois não, eu tô gravando, você não consegue ver a placa, não? Eu não ligo, eu vim conversar sobre um negocinho importante. Ô, você não pode entrando assim não, para com isso. É claro que eu posso, o programa é sobre mim, não é? Então você sabe, não é mesmo? Não é como se você mantivesse segredo. E você vai fazer o quê aqui, me matar, por acaso? É isso? Você só vai provar que eu tô certo. Já acabou? Não, Nathan, eu não vim fazer nada. Mas já que você tá tão de olho em mim, eu achei justo te dar uma explicação. A sua teoria de vampiros existirem não está errada, mas eu não sou um. Há tempos, eventos sobrenaturais estão ocorrendo por toda a cidade. Desaparecimentos, animais mortos, templos destruídos, símbolos estranhos aparecendo em todo lugar. Eu estou lidando com uma infestação de singularidades. Criaturas além desse mundo que se alimentam da energia vital humana. O nosso misticismo é a única ponte que une essas duas dimensões. Mas tem portas que deveriam permanecer fechadas. Isso significa que nessa cidade despertou algo no submundo e agora todos estão pagando o preço. A real é que todas as meninas que eu matei, elas eram vampiras. Quem sabe se as pessoas seguirem o seu podcast, o Kanshou, nas redes sociais, em @KanshouPodcast, elas vão se acostumar com a verdade. Este podcast foi editado por Nate Claymore.